Então, vamos para o próximo tópico aqui, ó, com os SARs. Tá? Vamos pensar aqui agora na competência número 6. E nessa competência número 6, a gente tem várias habilidades, e são essas competências que vão aprofundar essa parte mais da dinâmica da natureza e as questões ambientais. Então, ali que você realmente vai encontrar geologia, geomorfologia, é ali que você realmente vai encontrar a climatologia, a hidro, e os problemas relacionados a essas questões. Então, eu trouxe alguns temas dessas competências para ficar mais claro para você, porque é aquilo que você está mais acostumado no seu dia a dia em sala de aula. Então, são temas relacionados a recursos minerais e energéticos, né? Questões ambientais, principalmente a questão histórica das grandes conferências, pode aparecer, né? A própria geopolítica, a geologia, geomorfo, a degradação dos solos, recursos hídricos, climatologia, domínios vegetativos, climatobotânicos e por aí vai. Só para você ter uma ideia, apareceu no Enem, né? Recentemente, aí, uns 2, 3 anos atrás, a questão lá do problema que nós tivemos em Brumadinho, na região do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Como assim, Sardinha? Ó, vamos explicar isso para vocês. Funciona assim. Depois que você estuda toda a questão geológica, lembra? Crosta, manto, núcleo, estuda a coluna geológica do tempo, os tipos de rocha. Lembra quais são os tipos de rocha? Magmática, ígnea intrusiva, extrusiva, metamórfica, sedimentar, o ciclo das rochas. Você começa a perceber o que essas rochas podem nos dar. Dentro das rochas sedimentares, você pode extrair os combustíveis fósseis. Das rochas cristalinas, você pode obter minérios metálicos. Entende? E a exploração desses recursos degradam, criam impactos ambientais. É aí que eles vão pegar no pé. Vão ficar em cima ali, querendo saber se você domina isso. Então, ó, no Brasil, uma região importante de exploração de minério de ferro e manganês fica no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, onde não tivemos só o acidente de Brumadinho, tivemos também o acidente lá, né, literalmente em Mariana, lembra disso? Então, nos últimos 7, 8 anos, foi bem tensa a situação ali, né? Um desastre contaminou o Rio Doce em direção ao Oceano Atlântico, e o outro desastre acabou contaminando, né, ali o Paraopeba, que é um afluente da nascente do Rio São Francisco na região. Então, eles vão envolver isso, vão perguntar, quer saber se você entende o processo todo, e são vários problemas ambientais, né? No Enem vai ser difícil eles pegarem uma questão e trabalhar só com a ideia dos movimentos das placas. Não, eles vão pensar de uma maneira holística, vão pensar o todo, o holos. Tá bom? Então, vamos que vamos para cima. Vou pegar outro aqui, ó. Isso aqui é a imagenzinha que eu não mostrei para vocês, mas estou mostrando agora, né? O Rio Doce, ó, contaminou ali a região de Minas e passou pelo Espírito Santo, enfim, a lama, o desastre, tá? Vamos bater mais o olho aqui em outra situaçãozinha, ó, né, os 10 maiores produtores de petróleo. Não foi uma ou duas vezes que eu vi, mas foram inúmeras vezes que no Enem aparece questões de contaminação por vazamento de petróleo. O que esse mapa tem a ver com isso? Aqui você vê os 10 maiores produtores. E é na rota entre esses 10 maiores produtores de petróleo do mundo, onde alguns deles pertencem ao OPEP, que você tem aí essa contaminação nos oceanos, seja ele no Atlântico, no Índico, na região do Pacífico, ou ali mesmo no próprio Golfo Pérsico. Então, vale a pena relembrar essa relação desse combustível fóssil, né, formado há centenas de milhares de anos atrás, pela deposição de matéria orgânica em ambientes marinhos rasos, que a exploração dele e o transporte pode fazer com que nós tenhamos problemas ambientais. E, na sequência, aí, vários outros problemas de alteração da fauna e flora e por aí vai. Tá bom? Atenção com relação a isso. Outro tópico aqui bacana, que eu separei para vocês e que envolve essa questão, é o pré-sal no Brasil, né? Não é segredo para mim nem para você, que o pré-sal foi descoberto aí nos idos dos anos 2000, petróleo em profundidade. E se você não sabe, a Petrobras é uma empresa que tem um conhecimento sui generis com relação à exploração de petróleo em profundidade. Ninguém no mundo domina essa tecnologia de perfurar e ir buscar isso a mais de 6, 7 mil metros de profundidade. Petróleo leve, porque você sabe que no Brasil existe uma diferença.
O petróleo que nós utilizávamos, porque até recentemente eu não sabia dessa, Doni, eu acabei aprendendo isso esse ano, e se você não sabe, você vai aprender isso agora também. O pré-sal já é responsável por mais de 50% da produção brasileira e abastecimento do mercado interno. Temos a questão da importação agora, que está interferindo diretamente no preço, mas produzindo na plataforma continental está saindo mais do pré-sal, petróleo em maior profundidade, do que na bacia de Campos, que é um petróleo mais superficial, é petróleo bruto, né? Então, o Brasil, nos anos 2000, acabou descobrindo isso, criou-se uma perspectiva muito grande, muitos países estão olhando para o Brasil de uma maneira diferenciada e, com certeza, o Brasil tem que pensar não só na exploração, o que vai ser feito com esse recurso, né? Muito se discutiu através lá do chamado marco da distribuição dos royalties do petróleo, né? Mas como isso vai ser feito? Que tecnologia vai ser utilizada? Será que vamos proteger o meio ambiente? Será que as empresas que virão para cá explorar o pré-sal, elas vão ter essa habilidade de fazer a exploração e preservar o meio ambiente? Não vai vazar? Então, são temas que são pertinentes e aparecem. E não foi uma ou duas vezes que esse tema ele veio à tona e apareceu. Aparece num ano, no outro não vem. Aí no outro ele aparece de novo. Vai que rola, né? Vocês escutaram alguma coisa com o professor. Tá bom? Beleza, passando para o próximo teminha aqui, né? Não preciso dizer para vocês aí a questão do aquecimento global, né? E você já aprendeu comigo que existe duas formas de se pensar essa situação. Existem os céticos, né? E existem os alarmistas. São esses caras que vão aparecer lá. Esse pessoal que acredita que realmente é a partir da ação antrópica que nós estamos alterando o efeito estufa e gerando aí o aquecimento global, que por consequência, né, vamos ter aumento do nível dos oceanos, vamos ter aí o derretimento do gelo no topo das montanhas e nas calotas polares, alteração climática, está aí a COP26 esse ano que vocês estudaram em atualidades comigo, que vem tentando angariar países para que reduza a emissão de CO2 na atmosfera, que também envolve, né, os combustíveis fósseis aí, a queima do carvão, mineral, gás natural, o próprio petróleo, que não elimina só o CO2, elimina também o SO2, o NOx, enfim, vários problemas, chuva ácida, né, alteração do efeito estufa e por aí vai. E a questão é polêmica, né? Então temos imagens ali que mostram para você regiões ficando desertas e tal. E aí as questões do próprio meio ambiente, né, pessoal? A política internacional com relação a isso. Muitos de vocês já viram isso comigo, acho que a galerinha do primeiro ano viu, terceirão também deve ter visto alguma coisa, que nós tivemos uma política internacional com relação ao meio ambiente. E ela surge a partir de 68, com a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E a partir dali, algumas reuniões a cada 10 anos. Estocolmo em 72, Nairobi em 82, a Rio 92, essa é a mais importante, porque é dela que surge a Convenção para as Mudanças Climáticas, é dela que vai sair o famoso protocolo de Kyoto, que vai tentar buscar angariar países para reduzir a emissão de CO2, e de lá para cá, sempre desenvolvendo comissão das partes, a COP21, né, que você teve uma maior participação, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o Obama chegou e assinou. Depois que o Obama saiu, o Trump veio, ó, pulou fora. Agora na COP26 aí parece que o Joe Biden está animado. Então o mundo tenta pensar o que vai acontecer daqui por diante, né? Então essas reuniões são extremamente importantes, né? Olha, ó, Kyoto, vou colocar as imagens para vocês verem, ó. Paris, essa aqui foi onde o Obama assinou, né? A COP26 agora em novembro, nós estudamos isso em atualidades, né? No Brasil, a questão ambiental, ela está intimamente ligada ao que nós chamamos de Ministério do Meio Ambiente e também ao ICMBio, né? Onde ali no Brasil você tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, eles gostam de perguntar bastante sobre isso, né? O que seria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação? Existem dois tipos de unidade de conservação, áreas de preservação, ou proteção integral, não pode mexer, não pode nem entrar, ou aquela de uso sustentável, onde você tem populações ribeirinhas, populações que acabam usufruindo e não degradam o meio ambiente. Então, são temas pertinentes, pessoal. Nós vimos isso, revisando.
para vocês lembrarem, tá? Vamos na sequência, vamos lá, tem mais coisa para a gente ver aqui. Aqui o mapinha, né, só para você ver essas áreas onde eu tenho as placas. Vamos ver se vocês lembram o nome das placas? Joga lá na tela para todo mundo lá na internet, que eu vou apontar aqui, a galera vai responder para mim. Que placa que é essa aqui, moçada? Ah, essa aqui já tá o nome lá, vocês estão vendo. Sacanagem. Placa de Nazca, né? E a placa sul-americana. Zona de convergência, divergência ou transformante? Áreas de destruição, construção ou manutenção? Destruição, é choque de placas, Cordilheira dos Andes. Beleza? Aqui, ó. Que cordilheira nós temos aqui nessa região aqui, ó? Himalaia. Zona de colisão, subducção, convergência, divergência. Muito bem, Renan. É uma zona de colisão. Ali você tem duas placas se chocando e praticamente ali ela formando essa maior elevação que nós temos na superfície terrestre. Por que eu tenho que saber disso? Porque muitas vezes esses terremotos, quando acontecem no fundo do oceano, Donizete, dependendo da escala Richter que acontece, ele promove uma destruição muito grande na superfície, né? E se acontece no fundo do oceano também, ele pode promover os maremotos, como aconteceu na Indonésia, percebe? Ou em Fukushima, no Japão. E aí você acaba tendo que deslocar centenas de milhares de pessoas de um lugar para outro. É uma forma de migração, que muitos de vocês já devem lembrar, né, que as migrações elas podem ser de duas formas, né? Elas podem ser espontâneas ou podem ser forçadas. O maior movimento migratório do mundo é por questões econômicas, é buscar uma melhor situação em outro lugar. Mas desastres naturais podem promover isso. E aí tem que saber fazer a ponte. Por isso que eu coloquei o mapinha para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui o mais chato da GEO, né, quando você estuda toda a geologia, geomorfologia, as 28 unidades geomorfológicas no Brasil, de Jurandir Ross. Fiquem tranquilos, isso não vai aparecer no Enem, é muito pouco provável, mas só para você entender que existem coisas técnicas que podem ser avaliadas, né? Mas, basicamente, não se esqueça que no Brasil você tem um país formado por planaltos, planícies e depressões. E aí você tem toda uma classificação ali, que vai depender da evolução geológica, variando de acordo com a ação dos agentes internos e os agentes externos, tectonismos, sismos, vulcanismos, os chamados intemperismos químicos, físicos, biológicos, enfim. Tá bom? Só para ficar claro aí. Vamos lá, dá uma olhadinha em outra informaçãozinha. Na superfície terrestre, o que é isso aqui, gente? Consegue identificar? Lembra que quando a gente estuda geologia, a gente fala assim, ó, tem a crosta. Aí na classificação física, você vai chamar essa crosta aqui para lá de fora de litosfera. É a porção superficial. É aqui que você tem o intemperismo, que vai pegar a rocha e vai transformar ela num solo. São vários tipos de solo, né? Chernozem, solo loess, no Brasil massapê, no Brasil a terra roxa. E quando você tira essa vegetação da superfície e você deixa o solo exposto, começa a escoar água superficial e vai promover um fenômeno que a gente chama do quê? A gente chama de lixiviação. Lixiviação a nível vertical e horizontal. Quando horizontal, carrega solo. Você vai chamar isso do quê? Erosão. Pode ser laminar ou o estágio mais avançado é conhecido pelo nome de vossoroca. É quando a erosão chega lá embaixo, onde você já tem a rocha matriz. Chega lá no lençol freático, aí um abraço, esquece, vai embora. Não tem o que fazer. Muda, espera centenas de milhares de anos para a natureza recuperar tudo isso. Estão lembrando isso? Sim ou não? Foram coisas que nós trabalhamos aí, né? Pessoalzinho do primeiro, chegou do segundo, que no ano passado viram isso, viram com ilha, né? Mais ou menos por aí, né? Então tá certo. Então vamos lá com o professor. Temos aqui então uma tabelinha que mostra para você a distribuição da água, hidrografia, né? A gente tem aqui a água superficial na superfície terrestre, ela é mais salgada. Temos uma fração muito pequena
de água potável, é essa água comprometida, tá? Essa coisa de que vai acabar a água, é complexo a gente afirmar isso. Mas, importante a gente entender que o que está comprometido é a água potável, a água na superfície, no continente, estocada em rios e lagos. Ou ela já perdeu a qualidade porque foi poluída por efluentes domésticos ou industriais, ou ela desapareceu mesmo. Porque você pega essa água, desmata, pega essa água, já vai aparecer menos água, e vai praticar agricultura. Não abastece lençol freático, altera o ciclo hidrológico da região, promove vários problemas, desde desertificação, arenização, passando por salinização e por aí vai. Tá? Então, muita atenção com esses problemas, que são problemas que vão, com certeza, estar lá na sua provinha. Tá bom? Andando mais um pouquinho, bacias hidrográficas no Brasil, ó. Tá? Então, bacia do Amazonas, Tocantins, Araguaia, São Francisco, do Prata, aqui, né, Paraguai e Uruguai, a bacia do Paraguai e Paraná, perdão, bacia do Prata, e aí o próprio Uruguai. Né? Não se esquecendo que grande parte dos nossos rios são rios de planalto, intensamente utilizados para quê? Obtenção de energia elétrica. E o grande problema está aí, que eles podem tocar, né? Que é a questão da crise hídrica que nós estamos passando, que está incidindo diretamente no preço da nossa energia elétrica, porque nossa matriz energética utiliza mais de 65% de fonte primária hidráulica. Problema, né? E ao invés de nós planejarmos isso de uma maneira mais lúcida, o que nós estamos fazendo é apostando cada vez mais em usinas térmicas, que além de poluir, né, a matéria-prima, a fonte primária é caríssima. Daí bandeira vermelha nível 2, é isso, né, Donizete? O pessoal não aguenta. Tem gente fechando comércio, porque não aguenta pagar energia elétrica. Incrível. Vamos torcer para que esses temas polêmicos apareçam lá, né, Doni? Mas vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Mostrar mais um mapinha para você, o El Niño, né? Isso aqui todo mundo sabe onde acontece, né? O El Niño e a Laninha é um fenômeno que acontece no Pacífico Sul, entre a América do Sul e a Austrália. Ele tem a ver com o aumento e a diminuição da velocidade dos ventos alisios de sudeste. Quando aumenta, El Niño, né? Ou melhor, quando aumenta, Laninha. Quando diminui, o próprio El Niño. Você tem uma alteração nas dinâmicas climáticas no mundo todo. No Brasil, El Niño, chuvas no sul e sudeste, secas norte e nordeste. Laninha inverte, tá? Secas no sul e sudeste, e lá na região norte e nordeste chove um pouquinho mais. Fiquem atentos. É um problema. Sabem a causa, Sardes? Não, ainda não se sabe. Mas o pessoal alarmista diz que isso tem a ver com o aquecimento global. Tá bom? Então vamos que vamos, aqui agora, clima, né? Acho que domina os vegetais, está tranquilo. Climas no Brasil, né? Aqui não tem legenda, agora dá para perguntar, tio Doni. Vamos ver se as minhas aulas foram legais. Vamos lá. Segundo Strahler, vai. Vamos, meus queridos, não me envergonhem perto do meu coordenador. Esse está fácil, está perto do Equador. Qual que é o clima aqui? Muito bem. Aqui, ó, já próximo de uma zona mais perto do trópico de Capricórnio. Que clima é aqui? Variações do tropical, né, gente? De altitude, o litorâneo úmido, que chove mais no inverno, e aqui na região onde você tem a caatinga e o semiárido. Onde nós estamos, predominantemente, é o clima subtropical. Em termos gerais, tá? Estou planejando já para essa semana, Donizete, para a galerinha, a gente está vendo um pouquinho de Paraná, já para preparar para o ano que vem a UEL aí, mas quando vai especificamente para a região sul, pode ter uma alteraçãozinha desse tropical aí, tem mais coisas no meio aí, tá bom? Beleza. Então vamos que vamos, acho que é o mapa de vegetação agora. Ah não, um mapinha que mostra, é vegetação, mas a retirada é o desmatamento, né? Perda aqui, ó, tá vendo como o Brasil tem destaque? América Latina, América do Sul, né, e a própria África, a região da Indonésia, a região intertropical, perde-se muita vegetação, extração. Para que ocorre essa extração? É para criar pasto e produção agrícola. As pessoas precisam comer, somos 7,5 bilhões de habitantes. Então, os caras estão indo para cima. Outro grande tema polêmico. Tá? Então, mostrando aqui para vocês os domínios no Brasil.
aqui você sabe que a classificação da professora lá da USP, né, a professora Romariz, faz a classificação, então, segundo os estratos, né, que seria o arbóreo, o arbustivo e a herbácea gramínea. Então, são 4 grandes florestas, né, a Mata das Araucárias, Mata Atlântica, Mata dos Cocais e a Mata Amazônica, arbustivo, cerrado, caatinga e o próprio Pantanal, beleza? E rasteirinho, a campanha gaúcha, os pampas. Gente, disso tudo não existe mais nada. A única coisa que existe disso tudo aqui é alguma coisa aqui dentro da floresta amazônica e sofrendo um avanço intenso aqui, ó, de fronteira agrícola. Disputas por posse de terra, Jesus de misericórdia. Percebe? Então é um grande tema. Eu vou apontar daqui a pouquinho atualidades para vocês. A questão do desmatamento, não só no Brasil, mas a nível de mundo, é algo que preocupa. E eles com certeza vão estar ali dando uma perguntadinha, sabendo se você entende, consegue correlacionar, fazer conexões e por aí vai. Boa? Vamos que vamos. Para a gente finalizar isso aqui, ó. Domínios morfoclimáticos. Então, Aziz Absaber, um cientista aí bastante famoso no meio aí acadêmico, fez uma proposta lá nos idos dos anos 60 e 70 de classificar o Brasil segundo os aspectos naturais, considerando de uma maneira holística todas as regiões, tudo que você tem numa região. Então, quando você olha, por exemplo, para essa área aqui, já tem que saber que ali tem a floresta amazônica, tem o rio Amazonas, o clima equatorial, e que ali está ocorrendo uma transformação. Então, muita atenção. Não confunda os domínios com a questão das vegetações. Vegetação é só vegetação. Domínio, ele vai olhar para tudo e entender os impactos. Tá? Então, beleza, ó, Caatinga, Cerrado, né? Domínios de mares de morros, morros na forma de meia laranja, mamelonária, intensamente desgastados pela ação dos agentes externos. Isso aí pode aparecer. Inclusive, lá no rodapé, tio Doni, no rodapé com o nome do Aziz. Tá? Então, pintou, já fica esperto ali, não dá mole, não. Não pode perder questão de geografia. Eu vou ficar muito triste se isso acontecer. Depois de 3 anos, né? Estou de olho em vocês. Vamos para o exercício aqui, ó. Dá uma olhada com os sardos. Como é que eles podem pegar esse tema da parte física e cobrar lá de vocês. Então, texto 1. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Então, já São Paulo já vem sofrendo há mais de 10 anos com a questão da falta de água. Recentemente, o estado do Paraná está passando pela mesma situação, Curitiba. Por que está desaparecendo a água? A alteração do quadro natural, gente. Entendeu? Desmatou, já altera a evapotranspiração, diminui a infiltração e escoamento superficial, a água vai desaparecendo. E aí você tem algumas implicações. Beleza? Texto 2, vamos analisar lá. Elementos relevantes ao transporte da umidade da América do Sul, a leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, JBN, frente frias, FF, e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, ZCAS, para um verão normal e para um verão seco 2014. A representada o centro da anomalia de alta pressão. Então, situação normal. O que acontece? Bate o olho com os sardos, ó. Você tem a umidade da Amazônia sendo transportada em direção ao sudeste. Entende? A frente fria que entra através da massa polar e o choque dela promove chuvas. Beleza? E você tem essa região que, de certa forma, não deveria ser úmida, porque é região de trópico é área de alta pressão. Não é área de chegada de umidade, é área de saída. Mas no Brasil é diferente porque você tem esse sistema de ventos, ó, acontecendo. O problema é que a gente está alterando o quadro natural, desmatando Cerrado, Mata Atlântica, Mata das Araucárias e um abraço. Então, ao invés de chegar, você cria uma área realmente de alta pressão, porque o solo é seco, e uma área anticiclonal. Então, os ventos não chegam, eles vão sair dali. Percebe? E aí eles vão perguntar lá para você, ó, olha que bacana.
De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural, né, formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade. Ó. Ele já dava até uma dica aqui, ó. Colocava uma asinha aqui. Ó. Não é fácil. Você está vendo aqui que trouxe uma situação o quê? Problema. Ele está pedindo para você fazer a correlação e tentar resolver isso aí. Tranquilo? Tá? Então, muita atenção. Se você ficou meio perdido com essa questão de anticiclone, a dica que eu dou para vocês é revisar rapidinho, entre hoje e amanhã, enfim, o amanhã, pega o nosso material e dá uma olhada lá. Naquele esquema de planisférico, vai mostrar para você as pressões segundo latitude. A famosa célula de Hadley, que forma os ventos alísios de sudeste, nordeste, de oeste e os ventos polares. A explicação para isso está lá. Beleza?